Bom, vamos passar a ministração da palavra e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 3 até o 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 até o 5. A palavra de Deus diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém. Pai, nós oramos que a Tua palavra possa ser comunicada debaixo da manifestação da Tua graça, da unção, do poder e da atuação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido enviado. Que ela traga, ó Deus, entendimento espiritual. Que haja, de fato, aquela ação do Senhor pessoal, no coração de cada um, que possamos de fato ser despertados pelo entendimento da Tua palavra e a fé que a acompanha, que ela de fato seja um trilho, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e desde já nós nos antecipamos em Te dar honra e glória, pela certeza daquilo que por intermédio da Tua palavra o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Pastor, o texto lido não é sobre Páscoa. Eu diria sim e não. Não temos aqui uma menção da Páscoa, mas temos a menção da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Enquanto no Velho Testamento Deus instituiu uma festa, que era simbólica, e nós precisamos entender esse simbolismo todo para hoje, nós precisamos compreender essas figuras em Cristo. Nós temos o cumprimento de todas essas figuras. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, se refere a Nosso Senhor dizendo: Cristo, nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que morreu, foi sacrificado por nós. É o sangue do sacrifício dele que nos protege, como protegeu os israelitas naquela ocasião da primeira Páscoa. Mas, diferente do Cordeiro de Páscoa, que apenas era morto, o nosso ressuscitou. E a nossa maior ênfase é a ressurreição. Agora, nós precisamos entender o que essa ressurreição nos proporcionou. Mencionei anteriormente aqui a declaração de Paulo em 1 Coríntios, lá no capítulo 15 e no versículo 17, que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e nós ainda estamos nos nossos pecados. Mas porque Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e consumou a sua obra, nós podemos viver os benefícios daquilo que Ele fez, dessa sua bendita obra na cruz do Calvário, durante esses 3 dias até a ressurreição. Somos gratos a Deus por isso e precisamos enfatizar e proclamar essa mensagem. Então, não falarei daquilo que simboliza o que Cristo fez, que é a Páscoa. Falarei do cumprimento dessas figuras e de uma maneira assim muito específica dos benefícios da morte e ressurreição do Senhor. Então, ao olhar aí para a declaração do próprio versículo 3, que diz que Ele nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nós temos um dos grandes benefícios dessa obra de Cristo, da sua morte e ressurreição, que é a regeneração. Regenerar significa gerar de novo, gerar outra vez, fazer nascer outra vez. Isso é uma referência ao novo nascimento. O novo nascimento é o ponto de partida, é a experiência inicial, é a porta de entrada para o reino de Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, falando com Nicodemos, diz: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois, no versículo 5, Jesus usa a expressão: não pode entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento, a pessoa não consegue nem deslumbrar, nem perceber a realidade do reino, muito menos entrar. E o que significa nascer de novo? Esse homem que era um mestre da lei em Israel, Nicodemos, pergunta ao Senhor: eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe, ser gerado outra vez? Jesus diz para ele: não.
O que é nascido da carne é carne. Esse foi o seu primeiro nascimento que te definiu como você é. Jesus diz, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que a necessidade de um outro nascimento agora de ordem espiritual? Porque o primeiro nos comprometeu. A palavra de Deus nos explica em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, falando de Adão, lá no início da criação, lá nos primeiros dias da humanidade. A Bíblia diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Como que a morte e o pecado foram transmitidos por meio da reprodução? Era uma questão de natureza. Por isso, o homem não é pecador apenas por causa das coisas que faz. Ele já nasce nessa condição. Como diz o Salmo 51:6, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Como diz o Salmo 58:3, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem, proferem mentiras. Então, essa era a condição do homem. Jesus não veio apenas para perdoar os pecados que cometemos, no sentido de remover a culpa. O livro de Efésios diz que Ele nos vivificou, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. E a única forma de tirar a força da morte do pecado, nos comunicando vida, foi por meio daquilo que Ele fez na cruz. O novo nascimento é a maior transformação que o ser humano pode experimentar. É quando a natureza pecaminosa deixa de ser a força que o governa e uma nova natureza entra. Não se trata apenas do perdão daquilo que nós já fizemos de errado, é mais do que isso. Nessa nova natureza vem a capacidade de nos alinharmos ao plano de Deus, ao propósito de Deus, de vivermos em obediência à sua palavra. Portanto, o novo nascimento é a mensagem que pregamos a todos aqueles que ainda não experimentaram, mas é apenas o começo, o ponto de partida para todos aqueles que já experimentaram. Quando a palavra de Deus fala de regeneração, é algo que nós cristãos tanto celebramos como também compartilhamos, porque o interesse de Deus é que essa mensagem, não apenas a mensagem, mas por meio da mensagem, a experiência de regeneração, do novo nascimento, possa alcançar todas as pessoas. Jesus diz, ide, preguem o evangelho a todas as nações, a toda criatura. E esse é o papel da igreja, compartilhar as boas novas do evangelho, que o homem pode ser não apenas perdoado, mas regenerado, transformado. No entanto, hoje eu não quero falar em detalhes sobre o processo da regeneração. Provavelmente até o final volte um pouco nisso. Mas o que eu quero discutir aqui é o propósito da regeneração. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje. O propósito da regeneração. Por quê? No versículo 3, o apóstolo Pedro começa exaltando Deus, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, seu grande amor. Agora ele exalta Deus, fala da misericórdia de Deus, e agora ele fala de como ele a expressou. Ele diz que segundo a sua misericórdia nos regenerou, e depois da palavra regenerou, conjugada no passado, porque é algo que já aconteceu, ele entra com a expressão para. Nós temos 3 menções dessa expressão para como um indicativo de propósito da regeneração. Uma está no versículo 3, a outra está no versículo 4 e a outra está no versículo 5. No versículo 3, a Bíblia diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. No versículo 4, a Bíblia diz que Ele nos regenerou para uma herança que não pode ser destruída. E no versículo 5, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. E eu quero tomar esses 3 para como os 3 pontos da mensagem que indicam o propósito da regeneração. Então vou repetir. Em primeiro lugar, vou falar sobre uma viva esperança. Em segundo lugar, vou falar a respeito da herança que não pode ser destruída. Em terceiro e último lugar, dessa salvação que há de ser revelada. Então, eu quero que você possa construir juntamente comigo, com as Escrituras, com a declaração de Pedro, esse raciocínio que nos permite compreender, não apenas o que é a regeneração, mas por que Deus nos regenerou. Então, em primeiro lugar, para uma viva esperança.
Algo que muitas vezes as pessoas confundem, e nós precisamos ter cuidado com isso, é que fé e esperança não são a mesma coisa. O apóstolo Paulo faz essa distinção em 1 Coríntios 13, quando ele diz 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então ele está contando fé e esperança, assim como o amor, como coisas distintas, e as nomeia como 3 coisas que de fato são distintas. O que é a esperança? Bom, antes mesmo da definição, há textos bíblicos que nos mostram que mesmo alguém que já tem fé, que essa pessoa precisa de esperança. Olhe, por exemplo, a declaração de Paulo em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 13. Ele diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Observe que a fé já está presente. Na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Primeiro ele começa se referindo a Deus como Deus da esperança. E depois ele diz que Deus quer nos encher a ponto de que nós sejamos ricos de esperança na fé que já temos. Enquanto já temos fé, Deus quer turbinar a nossa esperança. Não apenas são coisas distintas, mas mesmo aquele que já tem fé precisa do fortalecimento da esperança. A esperança é uma expectativa futura. A fé, ela tem muito a ver com o presente. O livro de Hebreus diz no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é a convicção das coisas que se esperam. Ao mesmo tempo em que esperamos, e esperar indica algo que ainda não se materializou, a fé, ela consegue se apropriar disso antes da sua realização. Por conta disso, uma tradução apresentou essa definição de fé em Hebreus 11:1, dizendo que a fé é uma posse antecipada das coisas que se esperam. A fé agarra e puxa para o presente. No entanto, por mais que eu viva uma convicção antecipada daquilo que é meu, isso não significa que todas as coisas que são minhas já se materializaram. Portanto, existe a necessidade de se esperar. Fé e esperança muitas vezes estão interagindo, trabalhando em conjunto. Quando a Bíblia fala de Abraão, o pai da fé, diz que ele esperou contra a esperança. Isso significa que não estamos falando de uma esperança meramente natural. No natural ele não tinha a menor perspectiva, mas ele esperou contra a esperança natural, porque essa esperança sobrenatural que nós vivemos. Eu gosto quando Pedro se refere não apenas, à esperança, mas uma viva esperança. Precisa ser algo aceso, vivo, dentro de mim e dentro de você. Ela é uma expectativa para o futuro. Dei a definição da fé para o presente, vamos trazer a definição da esperança como algo futuro. No livro de Romanos, no capítulo 8, nos versículos 24 e 25, a Bíblia diz assim: porque na esperança fomos salvos. Interessante que não diz seremos. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperar, as palavras esperar, paciência e aguardar, todas indicam um evento futuro que ainda não se concretizou. Então é muito importante que a gente tenha a perspectiva correta desse assunto da esperança. Eu vou falar mais a respeito dessa questão futura no terceiro ponto. Antes de enfatizarmos mais a questão futura relacionada à esperança, eu acredito que nós, de fato, precisamos trazer aqui uma ênfase de que a regeneração não é benefício só para o presente. É lógico que começa desde já. Nossa comunhão com Deus é restaurada, A distância do pecado é removida por conta da regeneração. Nós podemos viver comunhão com Deus. Não apenas a comunhão e o relacionamento com Deus durante esse tempo, mas nós podemos viver as bênçãos de Deus enquanto ainda estamos nessa terra. No entanto, a mesma Bíblia que fala de um Deus que quer abençoar a nós, a mim e a você aqui nessa terra, também mostra que nós estamos peregrinando, estamos caminhando rumo a um alvo que não alcançamos. Então não descartamos o impacto e os efeitos, os benefícios da regeneração agora, mas precisamos entender que o maior propósito não é hoje. Estamos caminhando para um grande, cumprimento ou desfecho de uma obra de salvação e de redenção poderosa e extraordinária, e jamais podemos perder essa perspectiva. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo,
Então estamos falando de esperança. Ele diz, se nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E muitas vezes eu percebo pessoas procurando, buscando Deus, interessados apenas numa vida melhor nesse momento, sem focar a sua eternidade. Não, o importante é conseguir a cura de uma enfermidade, o importante é reverter uma situação financeira difícil por meio de um milagre de provisão, é que Deus possa abençoar minha família ou restaurar algum relacionamento familiar, mas há pessoas que estão buscando bênçãos terrenas sem focar a importância de caminhar com Deus, de olho na eternidade, de olho naquilo que as aguarda. Por melhor que seja aquilo que eu e você possamos viver em Deus aqui, nós precisamos entender que nada se compara ao que está por vir. Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto, não foi revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, uma referência a Jesus, se manifestar, se revelar, está falando da sua segunda vinda, nós seremos semelhantes a Ele. Então, se ser filho já nos abençoa, já nos dá direito a uma herança, já nos reconecta com o Pai. Isso tudo é extraordinário. Eu e você precisamos entender que muito mais nos aguarda. E nenhum cristão, nenhum sequer, poderia viver a sua caminhada focado apenas naquilo que é terreno. Podemos viver o impacto, do poder do Evangelho, mudando circunstâncias, mudando a nossa caminhada aqui, mas isso não é a definição do Evangelho. Muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo, em lugares onde por conta de terem abraçado a fé, são perseguidos. Eles têm vivido perseguição, tortura, morte por causa do Evangelho. Se olharmos apenas a perspectiva terrena, não parece que a vida natural deles melhorou tanto, mas cada um deles está de olho naquilo que os aguarda. E nós jamais podemos perder essa perspectiva. Aliás, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala da sua mensagem, do mistério que foi revelado aos gentios, e diz assim, Cristo em vocês, a esperança da glória. Não significa que não há manifestações da glória hoje, mas há uma dimensão da glória pela qual nós estamos esperando. Carregamos Cristo, já o temos em nós, mas isso gera uma esperança da grande conclusão desse processo. Em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 12, a Bíblia nos mostra que essa esperança que Pedro chama de viva, ela também é vivificante, ela produz impacto na nossa caminhada hoje. Quem é norteado por essa esperança, ele recebe forças sobrenaturais, ele tem uma redefinição no seu humor, no seu posicionamento. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ele está falando, obviamente, quando menciona a tribulação, de um contexto de lutas. Mas ele diz, alegrem-se na esperança. Talvez não dê para se alegrar nas circunstâncias, mas nós podemos nos alegrar a despeito das circunstâncias, porque nós carregamos essa esperança que, além de viva, a gente pode também chamá-la de vivificante. Aliás, eu gosto de uma frase de Paulo, também no livro, na Epístola aos Romanos, lá no capítulo 5, ele diz isso um pouco antes. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o 5, esse texto é importante, quando a Bíblia diz que a esperança não decepciona. O texto sagrado diz assim, Romanos 5, de 1 a 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele fala do acesso pela fé à graça. Ele diz na qual nós estamos firmes e diz nos gloriamos, nos regozijamos na esperança da glória de Deus. A esperança é uma marca, é um distintivo na vida de todo cristão que entende o Evangelho e a proposta divina. E ele continua e diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu particularmente não gosto quando vejo um cristão citando um ditado popular,
Provavelmente a grande maioria faz isso apenas no automático, sem pensar, sem nenhuma má intenção, mas quando alguém, né, declara a esperança é a última que morre, eu digo no nosso caso não. Ela não morre, ela é chamada de uma esperança viva, ela está relacionada com Cristo, que também é chamado de a nossa esperança e ressuscitou para não morrer. Na verdade, cada um de nós deve carregar uma esperança que não morre. Ela é uma esperança viva. Fomos regenerados para uma viva esperança. Deus não queria apenas remover a condenação do pecado, nos reconectar com Ele, mas por meio da regeneração produzir esperança. Não permita que aquilo que você passa, que aquilo que você enfrenta, que as circunstâncias possam ferir, minar ou até mesmo roubar a sua esperança. Deixe, né, que essa consciência do que o aguarde fale muito mais alto do que o próprio tempo presente. Em segundo lugar, no versículo 4, a palavra de Deus diz que nós fomos regenerados para uma herança, algumas traduções dizem incorruptível, e esse é um dos significados mais ligados ao original, né? Mas quando está falando a respeito de corrupção aqui, está falando de algo que se deteriora, que se estraga. Então, algumas traduções, como a Nova Almeida Atualizada, optou para uma herança que não pode ser destruída. Né? O texto continua e diz que não fica manchada, que não murcha, está reservada nos céus para vocês. Eu quero destacar esse elemento da herança indestrutível, que não pode ser destruída. O que é essa herança indestrutível? Em Efésios, no capítulo 1, há uma oração que o apóstolo Paulo faz por aqueles irmãos, os cristãos de Éfeso. E no versículo 18 do capítulo 1 da carta aos Efésios, nós vemos que ele declara que orava assim: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nesse clamor, nessa oração, nós percebemos primeiro que Paulo orava pelos Efésios. Então ele descreve isso: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam. Então o propósito da oração é que eles entrassem em um lugar de entendimento, de conhecimento, de compreensão. O que ele queria que eles soubessem? Em primeiro lugar, qual a esperança da vocação de vocês? Vamos já mexer no elemento da esperança, não vou seguir adiante, mas se você ler o Novo Testamento com calma, você vai ficar impressionado com a quantidade de vezes que se fala a respeito dessa esperança. Qual a esperança da vocação, do chamado de vocês? E segundo lugar, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? A verdade é que a esperança foca na herança. Essa relação é muito bem estabelecida, a esperança da vocação de vocês e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, essa herança, ela deve ser o foco da nossa esperança. Vamos falar um pouco a respeito da herança. Há dois aspectos da herança: o presente, o hoje, o futuro, né? Que em vez de só dizer o amanhã, eu quero chamar de a eternidade. Então, nós precisamos entender que Pedro, quando está falando da herança, ele não está falando apenas daquilo que nós podemos viver aqui e agora. Há bênçãos para mim e para você agora. Mas ele está falando de algo que vai além disso. Por quê? Nós concluímos isso porque no versículo 4, ele fala da herança que não pode ser destruída, não fica manchada, não murcha. Ele diz assim, que está reservada nos céus para vocês. Em outras palavras, é algo que aguarda você quando você cruzar a linha de chegada. Quando finalmente você tiver partido desse mundo, ou por ocasião da vinda de Jesus, que os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e finalmente nós vamos ao encontro do Senhor. Esse é o momento onde essa herança que ele está destacando, ou esse aspecto da herança, poderá ser usufruído, poderá ser desfrutado. Eu e você precisamos nos lembrar continuamente que a vida terrena é passageira. Nosso foco precisa estar naquilo que nos aguarda na eternidade. Nós precisamos ser movidos pela consciência da eternidade e daquilo que nos aguarda. Então, quando falamos a respeito dessa herança, não podemos ignorar isso, né? E deixe-me apresentar para você dois exemplos apenas, a gente não precisa ser exaustivo nisso, de como a Bíblia foca o quão passageiro e perecível são as coisas
que eu e você vamos vivenciar quando falamos da vida terrena e justamente o oposto quando se fala da vida celestial. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, aqui o tabernáculo ele está falando do corpo, nesse tabernáculo gememos. Ele também fala desse gemido em Romanos 8. Nesse tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos na nossa habitação celestial, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Ele fala do momento onde a casa terrestre desse tabernáculo, o corpo, vai se desfazer. Eternidade não é essa vida terrena. Nós precisamos entender que ela está relacionada ao ambiente e ao mundo espiritual. E nós precisamos viver a vida terrena com a consciência de isso é passageiro. A herança que experimentamos aqui, ainda com todo o pacote da intervenção de Deus, mas quando se expressam em bênçãos físicas, isso ainda é passageiro. A palavra de Deus nos mostra que Jesus ressuscitou Lázaro. Nós ficamos empolgados com um milagre como esse, mas você já parou para pensar que essa intervenção de Jesus tinha prazo de validade e que Lázaro veio a falecer novamente depois? Tudo aquilo que eu e você experimentamos da parte de Deus aqui agora ainda é temporário. Mas nós precisamos focar naquilo que nos aguarda depois. E a Bíblia fala desse corpo, né, como algo que vai se desfazer, vai acabar, vai terminar. E no momento em que o espírito sair dele, né, e a vida tiver esvaído, deixado o corpo, ele entra em decomposição, ele se acaba. No entanto, a Bíblia diz que há uma casa que não é feita por mãos humanas, uma casa eterna nos céus. Essa sim não será desfeita. Quando a Bíblia também fala de posses materiais, o mesmo contraste vai ser visto entre o quão passageiro e efêmero são as coisas terrenas e o contraste com aquilo que é eterno. Então, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 20, Jesus mostra que esse mesmo raciocínio vale para as posses materiais. Ele diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Eu particularmente tenho dificuldade com a doutrina de alguns, de que o cristão não será afetado em nada negativo nas suas finanças, especialmente se ele é fiel nos dízimos e nas ofertas. Quando Deus fala de um devorador a ser repreendido lá no livro de Malaquias, ele está falando de perdas que eles estavam vivendo por deliberada desobediência. Deus diz: eu vou reverter a condição que vocês estão, eu vou mudar a sorte de vocês. Ele não diz que nunca, jamais, momento algum, isso aconteceria. Jesus aqui está falando aos seus discípulos, aqueles de quem ele esperava que entendesse a importância de que o foco de acumular é diferente de ter. Ele está falando de aumentar, de não ter limites. Ele mostrava aos seus discípulos que o foco não é o tesouro que eu e você juntamos na terra, mas sim nos céus. E para deixar claro a importância, ele diz aqui: ferrugem e traça vão consumir. Podiam ser as melhores roupas, né? Elas seriam consumidas. Ele fala da ferrugem afetando aquelas moedas que eles cunhavam. Com quem diz: isso aí não vai durar. Hoje em dia as pessoas, né, dizem: não, mas o tesouro hoje é digital, o dinheiro não é só papel, está lá garantido na minha conta virtual e qualquer momento você pode ser surpreendido. Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, ele diz ali, a partir do verso 17, manda aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Eram pessoas abençoadas, estavam dentro da igreja, serviam o Senhor, mas ele diz: não ponham a esperança nisso, porque nossa viva esperança não se baseia em nada que é terreno, mas em essência naquilo que é eterno. Isso não significa que eles não poderiam, ao longo do caminho, de repente, ter um quadro como esse, né? Estamos vivendo um momento de prosperidade, mas Paulo diz: manda que eles sejam ricos em boas obras, prontos a dar, até porque os recursos financeiros podem ser ferramentas para que a gente abençoe as pessoas. No entanto, não há nada que garanta a sua duração ou a sua permanência.
Sempre a palavra de Deus vai trazer esse contraste entre o que é terreno e perecível e aquilo que é eterno e, portanto, imperecível. Isso é muito claro nas Escrituras. Aliás, é por isso que o apóstolo Pedro destaca que a nossa herança não pode ser destruída ou não se corrompe, ela não fica manchada, né? Coisa que acontecia, por exemplo, com os tecidos, ela não murcha. A palavra de Deus, quando vai falar da brevidade da vida, fala muito, né, a respeito da erva, que a vida é como a erva. Hoje aparece, amanhã seca, é lançada no forno, é efêmera, é passageira. Agora, quando se foca a nossa herança, a Bíblia diz, ela não murcha, ela não estraga, ela não perece, ela não corrompe, além de que, quando a Bíblia diz que está reservada nos céus, muitas traduções optaram pela expressão, como a NVI, por exemplo, guardada nos céus. Deus está dizendo, sua herança eterna está totalmente protegida, ela está te esperando. Então, a esperança precisa focar na herança. Há algo a ser vivido e experimentado em Deus, que eu e você podemos de fato experimentar e desfrutar, que é justamente esse foco na eternidade. Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4 diz, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, será o Deus deles. O texto diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo aquilo que nos aflige nesse tempo terreno pode ter intervenções de Deus temporárias. Mas a intervenção permanente é quando eu e você finalmente alcançamos o foco da esperança, que é a nossa herança. E eu disse que ia falar um pouco mais do elemento futuro no final, e quero passar para o meu terceiro e último tópico, que é o que Pedro diz de uma salvação a ser revelada. Preparada para ser revelada no último tempo, é a expressão que ele usa no versículo 5. Então, o foco da mensagem de Pedro, em cada um dos três aspectos desse propósito da regeneração que ele aborda, a viva esperança, a herança indestrutível, a salvação a ser revelada, ele permanece na mesma linha de raciocínio, focando sempre o futuro. Repito, né, podemos esperar intervenções de Deus no presente. Outro dia alguém falou, pastor, às vezes o senhor fala muito do que Deus quer fazer aqui agora, às vezes o senhor fala daquilo que nos aguarda depois, para onde eu olho? Né? Eu digo para os dois, no entanto, nunca enxergue o que ele faz aqui agora, como se estivesse no mesmo patamar daquilo que nos aguarda depois, ou como se isso excluísse o que nos aguarda depois. Porque quando excluímos o que nos aguarda depois de um lugar de importância nessa comparação, entramos naquela categoria, né, do que Paulo descreveu em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida de todos os homens, nós somos os mais infelizes. Uma outra versão diz, os mais dignos de lástima. Bom, Paulo, escrevendo aos Colossenses, enfatizou essa mesma verdade de Pedro. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 5, né, ele fala tanto da esperança, né, como ele fala daquilo que nos aguarda, que está reservado, guardado para nós nos céus. Ele começa dizendo assim, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Ele está falando do Evangelho, dessa esperança. Vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. Ela tanto mostra que Deus nos inocentou de um passado de culpa daquilo que já fizemos. Ela tanto fala das boas novas, de um impacto, de uma mudança de vida no presente, onde nós somos vivificados, reconciliados com Deus. Mas ela também sinaliza essa questão da eternidade. E quando Paulo está falando da esperança que está guardada para nós nos céus, agora ele se refere ao objeto da esperança, que é a nossa herança. E ele também usa a expressão guardada e relaciona isso com a essência do Evangelho. Nós precisamos entender, e ultimamente eu tenho procurado bater, volta e meia nessa tecla, que a salvação se dá em 3 tempos. Passado, presente e futuro. De vez em quando eu percebo que alguns têm essa dúvida. Pastor,
Romanos 8:24, que o Senhor citou, diz, na esperança, esperança é futuro, fomos salvos, a conjugação está passado, está no passado. Eu falei, é verdade, nós esperamos algo que ainda não se concretizou plenamente, mas que já está acontecendo. Por outro lado, há momentos onde a conjugação bíblica, como em Romanos 5:10, diz que nós seremos salvos. Porque tanto existe uma experiência de salvação que já aconteceu, existe uma experiência de salvação que está acontecendo, e nós precisamos entender isso na perspectiva bíblica, porque aquilo que foi começado está em progressão até que seja concluído. Em Filipenses 2:12, o apóstolo Paulo diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Se há um desenvolvimento, então o que aconteceu lá na conversão não é a plenitude da experiência. É o começo da experiência. Agora, há uma progressão, mas um dia haverá o quê? Uma conclusão. A conclusão não é só o fim cronológico, é o ápice, né? É o desfecho de uma obra que foi completada. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1:6. A gente leu, né, primeiro versículo 5, por causa da esperança que está guardada nos céus, dessa esperança que vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do evangelho que chegou até vocês. Ele continua e declara o seguinte, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Começou o passado, completar, futuro. Nós precisamos entender esses tempos, né? Estamos numa progressão. Aliás, a vida cristã deveria ter a marca da progressão. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Segundo aos Coríntios 3:18 diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. A transformação é progressiva e eu e você devemos experimentar esse avanço e esse crescimento. Mas há um desfecho. Tempos atrás aqui compartilhei uma mensagem que faço questão, né, de te encorajar a ouvir, caso não ouviu, falando sobre o ápice da redenção, o momento da segunda vinda de Jesus. Quando os mortos em Cristo ressuscitarão, nossos corpos serão transformados e a gente demonstra por que no Evangelho, né, a redenção toca o espírito, a alma e o corpo e qual é o motivo desse desfecho. Então, quando pensamos nessa salvação a ser revelada, não significa que nós não estamos experimentando nada. Não significa que hoje não podemos dizer fomos salvos, porque é isso que a Bíblia diz sobre nós. Mas a plenitude da salvação ainda aguarda para ser revelada. Como eu citei anteriormente, João diz, hoje somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Por quê? Vai haver um upgrade, vai haver uma atualização, vai haver um aperfeiçoamento daquilo que nós experimentamos nesse momento. E quem está focado naquilo que o aguarda, nessa salvação que ainda precisa de desfecho, não brinca com a vida cristã ao longo do caminho, não se abate diante da adversidade, né? Essa ênfase, ela aparece o tempo todo na palavra de Deus. Por exemplo, em Romanos 8:18, o apóstolo Paulo diz, porque para mim tenho por certo, esse tem por certo indica aqui convicção, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, há de ser revelada. Essa plena glória ainda não se manifestou, ainda não foi revelada. E essa consciência precisa nortear a minha e a sua caminhada, a ponto da gente não se permitir desanimar diante das circunstâncias e daquilo que nós enfrentamos. É por isso que Paulo dizia, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Quando ele fala leve de um lado, pesado do outro, ele está usando a figura da balança romana, né, que eles procuravam no comércio equilibrá-la. Mas ele está dizendo, você bota a tribulação num prato, leve, vai lá em cima. Por quê? Porque o que pesa é a glória do outro lado. Então, você, meu irmão, na hora de considerar, né, não considere apenas as circunstâncias, apenas as dificuldades do momento. Nós precisamos considerar essa salvação que será plenamente revelada. E o dia em que eu e você vivemos a consumação disso tudo, né, provavelmente a gente vai dar uma espiadinha para trás, na linha do tempo, na história da nossa vida. E vamos poder resmungar, valeu a pena ter permanecido fiel, não ter desistido, ter sido norteado pela viva esperança. Aliás, ainda dentro desse contexto, né, de suportar a tribulação, eu quero que você preste atenção
em palavras de orientação do Senhor Jesus, a uma daquelas 7 igrejas da Ásia no Apocalipse. Eu quero ler com você, na verdade, Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11. Quando ele está falando ao anjo da igreja de Esmirna, ele diz o seguinte: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Em outras palavras, está dizendo, vocês vão ter problemas, vocês vão enfrentar dificuldades, porque não há absolutamente nada no Evangelho que dê a mim e a você isenção de problemas. Pelo contrário, nós temos garantias. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então ele está dizendo, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E diz, eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Em outras palavras, o tempo vai fechar. Ele está avisando de antemão. Mas olha o que ele termina dizendo no versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ele está dizendo, não deixe que as circunstâncias afetem o seu compromisso comigo. Se você for fiel a despeito das circunstâncias, você vai receber a coroa da vida. A expressão da vida, obviamente, indica a vida eterna. Isso fica claro se você olhar o contraste do versículo seguinte, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, dependendo da versão, diz, ao que vencer, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Quando você chega em Apocalipse 20, você entende o que é a segunda morte, é ser lançado no lago de fogo. É uma menção bíblica a respeito do inferno. Então, nós precisamos entender que o Senhor está dizendo, não se deixe abater por esses pequenos problemas imediatos que não se comparam nem com a glória que você vai experimentar se for fiel. E também não tem comparação com o sofrimento daqueles que são infiéis. Nós precisamos pensar além do momento, além dessa vida. Precisamos ser norteados pela eternidade. Deus nos regenerou no presente, para que a gente foque a eternidade, para que a gente caminhe de forma correta. Bom, eu aqui concluo dizendo que o ponto de partida dessa mensagem de Pedro é a misericórdia de Deus. Ele começa dizendo lá no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Não posso deixar de falar a respeito dessa grande misericórdia, a respeito desse amor de Deus. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. A mensagem central do Evangelho, ela apresenta o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus por nós, como um reflexo do amor que Deus nos tem. E a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus nos presenteou com a vinda de Cristo, com a encarnação, com essa vida terrena, mas também com a morte e o sacrifício, mas também com a ressurreição e juntamente com ela, essa bendita regeneração. Já o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele enfatiza, além da misericórdia, o amor e a graça. E ele mostra uma conexão entre todos esses atributos divinos. Em Efésios 2, de 4 a 7, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Quer a ênfase seja sobre a misericórdia, ela é grande. Quer a ênfase seja sobre o amor, ele é grande, né? Na verdade, Paulo orava pelos Efésios, dizendo, eu oro para que vocês possam compreender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus que excede todo o entendimento. Mesmo aqueles que já estavam servindo a Deus, ele diz, o entendimento do amor de Deus jamais será alcançado plenamente com a nossa mente, mas ele diz, eu oro que vocês vão crescendo, expandindo a dimensão de entendimento, porque é algo que nós precisamos compreender. Isso não é apenas aquele pecador que ainda não se sujeitou a Deus, não rendeu sua vida a Cristo para experimentar salvação, que tem que saber sobre o amor de Deus. Cada um de nós
na hora de enfrentar as dificuldades, na hora de permanecer na viva esperança, focando a herança indestrutível, a salvação a ser revelada, nós devemos lembrar do amor de Deus e dizer nada deveria concorrer com a fé na qual eu me posicionei, com essa viva esperança que eu abracei, com a herança indestrutível que eu estou aguardando, com a plena salvação que ainda há de ser revelada, e considerar isso tudo não apenas como suporto algo ruim momentâneo para ter o que é bom eterno, mas considerando o amor de Deus, que deseja que eu e você desfrutemos plenamente dele e ele de nós. Encerramos dando glória a Deus pela grandeza do seu amor, da sua misericórdia, a suprema riqueza da sua graça que nos presenteou com Cristo Jesus. No entanto, Deus oferecer o presente não garante que ele é seu. Você precisa estender as mãos, você precisa tomar, você precisa receber. Ao longo de toda a palavra de Deus, nós temos um ensino muito claro que essa salvação que é pela fé, né, ela precisa ser entendida nessa perspectiva que fé é apropriação. A salvação foi preparada para ser revelada no último tempo, mas a fé é uma posse antecipada, ela se apropria. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, toma posse da vida eterna. Nós precisamos de apropriação. E eu quero dirigir uma palavra nesse momento final antes de orar. Em primeiro lugar, aos convertidos. Nós precisamos rever a forma de viver o tempo presente. Não vamos protelar o que Deus tem para nós só para o futuro. Mas não vamos limitar o que Deus tem só para o presente. Embora a gente busque intervenções de Deus aqui, nós não podemos perder o foco de que o melhor ainda está por vir e nos aguarda. Mas aqueles que me assistem nessa hora, ao vivo ou posteriormente por meio de uma palavra gravada, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você precisa entender que a fé que salva, ela não apenas acredita que Jesus existe, que Ele é real, que Ele é o Filho de Deus, mas ela é uma fé que se identifica com o que fez por nós. O texto que eu li por último aqui de Efésios, diz que Ele nos ressuscitou com Ele, diz que Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia também diz que nós morremos com Ele, que nós fomos sepultados com Ele. Isso tudo fala de identificação. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Literalmente, Ele nunca esteve. Mas por que essas afirmações? Porque a Bíblia diz que Jesus assumiu o nosso lugar. Quando Ele morreu na cruz, Ele morreu a nossa morte. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus o julgou para que nós pudéssemos ser inocentados. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Quando entendemos essa troca e cremos que eu e você não temos que pagar pelos nossos pecados, apenas precisamos nos arrepender deles serem a causa do nosso distanciamento de Deus, do fato de Cristo ter morrido, e pela fé nos apropriamos do que Ele fez. Esse é o ponto de virada. Então a fé começa com a identificação. Quando vemos Jesus fazendo isso tudo no nosso lugar, ela vai para o terreno da apropriação. Então eu digo, se Ele já disponibilizou isso, é meu. Eu pego, eu aceito, pela fé. Eu recebo a salvação gratuita, que não exige esforço, que não exige mérito, merecimento nenhum. Eu simplesmente me aproprio. É assim que começa. Agora, a fé que envolve a identificação, que passa pela apropriação, ela termina com confissão. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, que se no nosso coração, se alguém no coração crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, será salvo. O estágio final da expressão da fé é a confissão. Isso envolve uma declaração verbal, e é por isso que nós queremos orar, e eu quero que você ore comigo, de preferência em voz alta, fazendo uma confissão, e posteriormente, você que se decide por Cristo precisa entender a importância do batismo como uma confissão pública da sua fé. Quando nós batizamos alguém, se você já presenciou a cena, já tem ela na sua memória, se não, eu quero que você entenda, nós normalmente afundamos a pessoa na água em nome do Senhor Jesus, depois atiramos. O que significa esse ritual? Em Romanos 6, Paulo diz
que a pessoa, né, que cada um de nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. Quando afundamos, né, a pessoa, simbolicamente estamos dizendo, cada um de nós morreu e foi sepultado com Cristo quando Ele assumiu o nosso lugar. Mas quando tiramos a pessoa da água, estamos declarando, mas com Ele ressuscitamos para viver em novidade de vida. Esses dois estágios da confissão precisam ser praticados, não se limite só a isso, toda a vida cristã, o testemunho que damos, né, aquilo que compartilhamos é uma extensão dessa confissão como expressão de fé, mas o ponto de partida é a declaração pública. Então, eu gostaria de não encerrar essa reunião sem permitir, mesmo que à distância, que você possa entregar sua vida a Jesus. Talvez nesse dia você parou para pensar na morte, na ressurreição de Jesus, como normalmente não faz com frequência. E de alguma forma você percebe que algo está mexendo com você. É o Espírito Santo de Deus, tentando produzir arrependimento, despertar a sua fé, te chamando, te atraindo para Deus. E você deve corresponder com Ele. Portanto, eu quero lançar a você esse desafio de render sua vida a Cristo e ao senhorio de Jesus nessa hora. Aonde você estiver. Se você tiver condições, né? Às vezes, pastor, não estou sozinho, estou em público, ok, mas está perto, né, da família, tem liberdade para isso. Mas se você puder, eu quero que você faça essa declaração em voz alta, repetindo essa oração depois de mim, se você puder fazê-la com sinceridade. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, por nascimento, por natureza. Mas reconheço também o Senhor como meu Salvador. Aquele que morreu no meu lugar, que ressuscitou no meu lugar, para que minha sorte pudesse ser mudada. Eu entendo que a tua salvação é um presente gratuito, e que se recebe por fé. Então, eu me aproprio da expressão da tua graça na salvação que é em Cristo Jesus. E a partir de hoje, eu declaro um novo começo. Eu invoco o nome de Jesus, a salvação que há nesse nome, a transformação que segue a confissão desse nome. E eu me abro para que o poder do Espírito Santo opere em mim. Eu te reconheço como meu Senhor. A partir de hoje, o controle da minha vida te pertence. E eu me sujeito ao Senhor, à sua palavra e ao seu governo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.